Afinal de contas, o que realmente importa? Carga, repetições ou volume de treino? É muito comum a gente ouvir que o mais importante é a carga, porque se não pegar cargas altas não está valendo de nada. O que importa mesmo não é a carga, mas é o número de repetições. Mas, por outro lado, o que importa mesmo é o volume de treino, que é o quanto você treina, a quantidade de treino durante a semana. Já vou te avisando, as três informações estão equivocadas, porque a importância do treino não está isoladamente em uma dessas. Cada uma dessas representa apenas uma variável do treinamento. Carga é uma variável do treinamento. Repetições é uma variável do treinamento. Volume total de treino é outra variável do treinamento. Então, um treinamento ele engloba várias variáveis, inúmeras variáveis. E essas três são apenas três dessas variáveis. Entre as variáveis mais importantes estão descanso entre os treinos, está alimentação, está sono, está tempo de intervalo entre as séries, inúmeras outras variáveis. Mas se tratando dessas três, carga ou repetição ou volume total de treino, essas três variáveis são interdependentes. Por quê? Porque existe um princípio do treinamento que se chama princípio da interdependência, volume e intensidade. É um dos principais princípios do treinamento. Interdependência, volume e intensidade. O que diz esse princípio? Esse princípio diz que é o equilíbrio entre quantidade de treino, que é o volume, e o esforço aplicado no treino, que é a intensidade. Entendeu? Então, são três variáveis que participam do mesmo princípio, que são interdependentes. Por isso interdependência, certo? A carga é tão importante quanto o número de repetições, quanto o número de séries. E por que há essa interdependência? Porque um dos principais fatores da hipertrofia é chegar próximo à falha ou até a falha. Para chegar próximo à falha, a carga, a quilagem do exercício com o número de repetições, eles têm que estar equivalentes. Porque, por exemplo, o seu músculo não sabe contar. Ele não sabe, você fala assim, vou fazer 3 séries de 12. 12. Aí o seu músculo, 12 repetições. Então, já que ele estipulou 12 repetições, então eu tenho que crescer. Não, o seu músculo não sabe o que é números. O seu músculo entende esforço. É isso que é a linguagem do seu músculo, é isso que ele entende. Então, por exemplo, se você está fazendo repetições mais altas, para chegar próximo à falha, você tem que fazer com cargas mais baixas. Porque se você for fazer 20 repetições, se você colocar 20 repetições, repetições elevadas, se você colocar uma carga elevada, você não vai conseguir fazer as 20. E vice-versa. Se você estipular, por exemplo, fazer 8 repetições baixas. E se você colocar cargas baixas, você não vai fazer só 8 para chegar próximo à falha. Você vai fazer 20. Então, o que acontece? Se você diminui o número de repetições, para chegar próximo à falha na repetição de número 8, você tem que colocar uma carga alta. Então é essa interdependência. E o volume total de treino, ele é um principal fundamento também da sobrecarga progressiva.
também engloba o princípio da adaptabilidade, porque o seu corpo vai se adaptando àquele estímulo, àquela quantidade de estímulos, àquele treino. Então você tem que ir aumentando o volume conforme o seu nível de treinamento vai evoluindo. Então agora acabamos de entender que treinamento não é um lado somente, não engloba somente um contexto. Um treinamento, ele engloba várias coisas, muitas variáveis, vários contextos, várias intempéries que podem interferir no treinamento, certo? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque aqui tem conteúdo diário que vai ajudar você a se tornar um profissional de excelência, ou até você que não é profissional e nem estudante, a evoluir nos seus treinos de forma clara, de forma simples, sem complicação. Deixe seu like no vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo.